Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e deixe seu like aí para mais pessoas serem atingidas, para mais pessoas conhecerem a palavra do Senhor. E hoje nós continuaremos aqui, estamos no Evangelho de João. É um evangelho que eu aconselho todo mundo a ler umas 200 vezes, porque tem muita coisa aqui, ele fala de uma maneira mais resumida, de fácil entendimento. E para quem às vezes não sabe por onde começar a ler a Bíblia, leia o Evangelho de João, que é muito edificante. Olha só, falta pouquinho, olha a longa jornada que nós tivemos juntas, olha que lindo. Falta pouco, mas o pouco que falta tem informação mais complexa. É o pouco que falta aqui, é o que nós usamos demais nos dias de hoje, viu, gente? Então, vamos lá? Nós estamos aqui no capítulo 6, continuando aqui no versículo 60. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem os iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de lhe traí-lo. Jesus vai à festa das cabanas. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse: para mim não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntando: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros diziam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Jesus estava causando, né? Jesus ensina na festa. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá o meu ensino.
descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês. No entanto, nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuram matar-me. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhe disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Jesus realmente ele desmascarava eles, né? É Jesus o Cristo? Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando para matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos no meio da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhes Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: onde prende uns aos outros? Aonde pretende ir este homem que não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar que estarei? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado por Jesus, ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram: certamente este homem é profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. A incredulidade dos líderes judeus. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos seus chefes, os sacerdotes e os fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende de lei é maldita. Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes:
A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: Você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que na Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Eles mesmos estavam todos divididos ali, né? Capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Na lei de Moisés os condena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse-lhes: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Engraçado que o único que podia tirar a pedra era ele, né? Porque ele era o único que não tinha pecados. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-lhe em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém lhe condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém. A validade do testemunho de Jesus. Por que Jesus disse que não a condenava? Porque ele poderia. Porque se era para tirar a primeira pedra, né? Quem não tinha pecado, ele poderia condená-la ali. E ele não a condenou pelos pecados. Olha que coisa mais linda, né? Como que Deus é maravilhoso. Ele poderia condenar e ele não condenou, né? Ele apenas disse que ela abandonasse a vida de pecados. Ele não deu um sermão nela pelos pecados. Ele disse que ela abandonasse. Então, não é sobre o que você pecou, é sobre você não querer mais esse pecado na sua vida. A validade do testemunho de Jesus. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ai, que lindo isso! Nossa, eu sou a luz do mundo. Nossa, que coisa mais linda, mais linda. Tem que fazer um quadro com esse versículo. Porque é verdade, é a coisa mais linda e mais verdadeira, né? É a mais pura verdade. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhasse em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram-lhe: Onde está o seu pai? Respondeu Jesus: Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam o meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhe disse: Eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem se ele irá matar-se. Será isso que ele diz? Para onde vão, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo.
Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderão que ele estava falando. Eles não entenderam o que ele estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e eu nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Uau! Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É muito, muito famoso esse versículo também, né? Conheceis a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-se porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, falariam as obras de Abraão que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de pecado, se estou falando a verdade? Por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Uau! Por isso que é tão importante a gente ouvir a voz de Deus, né? Porque quando a gente consegue ouvir essa voz de Deus dentro do nosso coração, é aí que nós nos sentimos mais pertencentes a Deus. Quando nós conseguimos ouvir e entender o que Deus quer da gente, quando Deus fala com a gente. E Ele fala o tempo todo. Às vezes Ele usa alguém para falar com você a respeito de coisas suas, às vezes Ele fala dentro do seu coração. E é por isso que você tem que estar atento à voz de Deus, porque você vem de Deus. As declarações de Jesus acerca de si mesmo. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado. Disse Jesus: não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu
bem como os profetas, mas você diz que se alguém obter a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque viria o meu dia, e ele viu e alegrou-se. Disseram-lhes os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Capítulo 9. Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso acontece para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto o dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e salpicou nos olhos do homem. Então disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os seus anteriormente os tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-nos eles. Ele disse: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Os fariseus investigam a cura. Estamos aqui no versículo 13. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. O problema não era em ver o milagre de uma pessoa cega ser curada, de um paralítico andar. O problema dele estava em Jesus fazer isso no sábado. Perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros perguntaram: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: este é o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem nos abriu os olhos. Pois pergunte a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Gente, chega a ser engraçado, né? Esses homens da lei, tipo assim, os pais falam assim: mas adulto ele é, né? Ele mesmo pode falar, porque vocês querem saber da gente, né? Chega a ser engraçado a forma como eles responderam, né? Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu: eu já disse, vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele?
Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tiveram sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer alguma coisa. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? Eu expulsar. Gente, eles não aceitavam. A verdade estava ali diante dos olhos deles, mas eles não aceitavam. Chega a ser assim. O próximo é uma cegueira espiritual, mas era exatamente isso que os fariseus tinham. Eles tinham uma cegueira espiritual. Eles não conseguiam aceitar a verdade, apesar de estar diante dos olhos deles, apesar de eles verem os milagres, apesar de eles conversarem com as pessoas que tinham recebido o milagre, eles não conseguiam aceitar. Aí o próximo versículo é a cegueira espiritual. Ainda estamos no capítulo 9, no versículo 35. Jesus ouviu que haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele? Senhor, para que eu creia nele, disse Jesus. Você já o tem visto, ele é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês é permanente. Quer dizer, eles estavam ali diante da verdade o tempo todo. Eles não creram na verdade. Se eles não creram na verdade, então não tem o que fazer. É diferente de você ser inocente. Muitas pessoas não conhecem a graça de Deus. Muitas pessoas morrem todos os dias sem ter Cristo na vida delas, mas por pura inocência. Agora, muitas conhecem e simplesmente não querem a graça de Deus na vida delas. Então, eles são totalmente cegos espirituais, certo? Agora, no próximo vídeo, a gente continua aqui ainda em João, no capítulo 10. Estamos quase acabando João. E vamos entrar em Atos dos Apóstolos, que também é tremendo. Atos dos Apóstolos é um livro tremendo! Vamos que vamos! Beijos, fiquem com Deus.